Fala pessoal, e aí, tudo tranquilo? Bora para mais uma videoaula aí do módulo 3. Vou mostrar para vocês como criar um bloco de reunião, tranquilo? Bloco de reunião que tem uma finalidade bem específica, que é publicizar minutas de documentos, documentos que ainda não foram assinados em um processo, que portanto tais documentos não ficariam visíveis para outra unidade. Tranquilo? Então, só é esta a utilidade do bloco de reunião. Você está trabalhando num processo, existem documentos que estão sendo editados, né, que estão em edição, e você deseja que esses documentos que ainda não foram assinados, ou seja, que são minutas, tornem-se visíveis, possam ser visualizados por servidores de outra unidade, diferente da unidade onde o processo está sendo gerado, onde os documentos foram incluídos, beleza? E mesmo que você insira esse processo em um bloco de reunião e que os documentos constem no bloco de reunião, obviamente, ainda assim não são editáveis por outra unidade, beleza? Então, basicamente, bloco de reunião é somente para você tornar visíveis esses documentos, essas minutas, por outras unidades. Tranquilo? Diferente do bloco de assinatura, que um documento incluído no bloco de assinatura pode ser editado por outra unidade, por outro servidor lotado em outra unidade, ele consegue ainda editar o documento antes de assinar. No bloco de reunião, não tem como editar esses documentos. Ele simplesmente vai somente visualizar os documentos que não foram assinados. Vai conseguir visualizar as minutas. Tranquilo, pessoal? Então, vamos mostrar aqui rapidamente como que a gente faz para criar um bloco de reunião. Então, a partir da telazinha controle de processo, você vai vir aqui no menu principal, clicar em blocos de reunião. Esse menu aqui, ó. Clicou em blocos de reunião, vai ser apresentada essa tela. Certo? Aqui é possível visualizar todos os blocos de reunião que foram criados. Os que estão abertos é que este bloco está disponível para que processos sejam inseridos nele. Beleza? Quando aparece com esse status disponibilizado, é que esse bloco específico, 9063, por exemplo, já foi disponibilizado, ou seja, foi autorizada a disponibilização dos documentos que constam nesse processo para as unidades que foram descritas no ato da disponibilização. Beleza? Então, mostra aí passo a passo como é que a gente faz para criar um bloco de reunião. Muito simples. Primeiro passo, efetivamente, é criar o bloco de reunião. Você vai vir aqui no menu superiorzinho, onde tem esses botões, e vai clicar em Novo. Clicou em Novo, você vai dar uma descrição para o bloco de reunião que você está criando e informar quais as unidades vão ter acesso a esse bloco de reunião. Beleza? Ainda que você queira dar acesso a servidores específicos, não é possível dar esse acesso nominal ao servidor A, ao servidor B. Você tem que informar qual a unidade de lotação do servidor A. E você vai disponibilizar o bloco de reunião, certo? Com os processos que estejam inseridos dentro dele, para a unidade onde o servidor, que você objetiva que tem acesso àquele processo, vai poder ter acesso. Tranquilo? Então, vamos escrever aqui, criar um bloco de reunião, vamos colocar aqui, ó, para conhecimento da minuta produzida na reunião do colegiado alfa. Digamos que essa é a descrição do bloco, você vai colocar a descrição de acordo com a sua necessidade, beleza? Unidades para disponibilização, você vai indicar quais as unidades que esse bloco vai ser disponibilizado. Estou trabalhando aqui na unidade teste, vou dizer, por exemplo, que na minha necessidade eu quero que a unidade CIPRGAF tenha acesso, que a unidade treinamento grupo 1 tenha acesso, beleza? Ah, eu não sei a sigla para digitar diretamente do jeito que você está fazendo. Como é que eu faço para pesquisar as unidades? Só clicar aqui na lupinha, procura a unidade que você deseja, seleciona a unidade e clica em transportar. E ela vai aqui para a caixa de unidades para disponibilização, beleza? Se você quiser retirar, é só selecionar e clicar em um X para remover as unidades selecionadas. Fez essa configuração básica, você está criando um novo bloco de reunião, clica em salvar, tranquilo? Então aqui você acabou de criar o seu bloco de reunião, beleza? E aí,
Está fechado, acabou a situação? Não. Você simplesmente configurou a ferramenta. Você criou uma caixa, assim, digamos. Agora você vai ter que inserir dentro dessa caixa os processos que efetivamente você deseja que seja disponibilizado através desse bloco reunião para as unidades que você indicou. Nesse caso, desse bloco que a gente está criando, a unidade CI PRGAF e a unidade treinamento CI Grupo 1. Tranquilo? E como é que eu faço para inserir um processo dentro desse bloco de reunião? Você vai ter que pegar o processo e incluir aqui. Volta lá para a sua área de controle de processo, beleza? Pega o processo que você deseja incluir no bloco de reunião. É possível fazer a partir da própria tela de controle de processo. Você pode selecionar os processos e vir no ícone incluir em bloco. É uma opção. Aqui, quando você fizer desta forma, vai aparecer tanto os blocos de reunião criados como o bloco interno. Ambos os blocos, tanto de reunião como interno, eles são acionados a partir do processo selecionado. Tranquilo? Já no caso do bloco de assinatura, é diferente. Você precisa estar com o processo aberto e marcar o documento que você deseja que vá para o bloco de assinatura. Tranquilo? Então, se você selecionar o número do processo, vai ter a opção no ícone incluir em bloco de bloco de reunião e bloco interno. Se você quer adicionar num bloco de assinatura de fato, aí você tem que selecionar o documento e chamar a função incluir em bloco, que nesse caso, ao invés de ser bloco interno ou bloco de reunião, vai ser um bloco de assinatura, beleza? Mas vamos focar aqui na função bloco de reunião, tranquilo? Vou fazer aqui a partir da tela principal do controle de processo e vou fazer também dentro do processo. Selecionei o processo, vou lá, clico em incluir em bloco e vou selecionar o bloco de reunião que a gente acabou de criar. Então foi esse aqui, ó, para conhecimento da minuta produzida na região do colegiado alfa, na reunião do colegiado alfa. Clico na bolinha para selecionar o bloco, depois clico em OK. Pronto. Essa caixazinha de confirmação informa que eu inseri o processo 011-530-2021-08 no bloco que eu criei, o 14032. Tranquilo? Beleza? Se eu quiser fazer dentro do processo, também tem como. Clico no processo, deixo o número do processo selecionado e clico na ferramentazinha incluir em bloco e pesquiso o bloco de reunião que eu desejo adicionar. Está aqui, o 14032 que a gente criou. Seleciono e clico em OK. Beleza? Veja que lá no meu bloco de reunião 14032 eu tenho 2 processos inseridos. Tranquilo? Beleza? E agora? Está resolvido? Esses processos já estão disponibilizados para as unidades que eu configurei no bloco de reunião 1432? Não. Aí falta o último passo, que é disponibilizar o bloco. Como é que você faz para disponibilizar o bloco? Volta lá para a sua tela de controle de processo, clica no menuzinho lateral Blocos de Reunião, vai lá no seu bloco de reunião, lembrando que esse número é um número único, então o bloco de reunião que você criou, ele é gerado automaticamente pelo SEI um número para ele, e ele vai morrer com esse número. Esse número é exclusivo deste bloco aqui. Tranquilo? Então é um número único. Inclusive, é uma ferramenta para você informar ao servidor ou à unidade que tal bloco, né, está sendo disponibilizado para conhecimento. Beleza? Então você pode fazer essa notificação por e-mail, ou por um despacho dentro do processo. Enfim, que tal bloco de reunião está sendo disponibilizado e informar o número. Tranquilo? Que o servidor que recepcionar esses blocos na sua unidade, ele vai diretamente no bloco de interesse, o número informado por você. Tranquilo? Então, como é que eu faço para disponibilizar esse bloco? Que seria a terceira ação. A gente criou o bloco, primeira ação. Segundo bloco, a gente incluiu processos dentro dele. E a terceira ação, a gente vai disponibilizar esse bloco. Efetivamente autorizar o SEI para que este bloco 14032 fique disponível nas unidades que eu indiquei aqui no ato da configuração do bloco. Tranquilo? Para disponibilizar, eu vou clicar no íconezinho disponibilizar bloco. Quando eu clicar aqui em disponibilizar bloco, efetivamente eu autorizei o SEI para que este bloco 14032 fique disponível nas unidades que eu indiquei aqui. Perceba que o estado do bloco também é modificado. Ele deixa de ficar aberto
e fica com o status disponibilizado, beleza? Se eu quiser consultar os processos que estão dentro do bloco, basta clicar aqui nesse íconezinho, processos de documentos do bloco, que eu vou ter acesso a quais processos foram incluídos. Se eu quiser, eventualmente, colocar alguma anotaçãozinha aqui, ó, essa anotação fica visível também para a unidade onde o processo foi disponibilizado. É só clicar no ícone Anotações, beleza? Então, fizemos o procedimento. Criamos um bloco de reunião, inserimos um processo dentro do bloco de reunião e disponibilizamos esse bloco de reunião para as unidades que nós configuramos. Tranquilo, pessoal? Para finalizar, vamos mostrar agora a perspectiva de um servidor que está em outra unidade, como ele faz para visualizar esse bloco de reunião que foi disponibilizado para a unidade dele. Tranquilo? Então, você que fez a ação, que criou o bloco, incluiu o processo e disponibilizou, notifica lá o seu colega servidor que foi disponibilizado um bloco para ele e o servidor, por seu turno, vai acessar este bloco. Vamos mostrar qual é a perspectiva do servidor, beleza? Deixa eu só relembrar aqui para quais unidades a gente disponibilizou. A gente disponibilizou para a unidade SEI e disponibilizou para a unidade Treinamento SEI Grupo 1. Então, vou acessar aqui, vou selecionar alguma dessas unidades aqui para a gente ver como era o procedimento para visualizar esse bloco de reunião. Vamos lá. SEI. Então, estou em outra unidade, como se fosse o servidor que da outra unidade que você disponibilizou o bloco de reunião. Então, o servidor, por seu turno, iria lá no menuzinho Blocos de Reunião e verificaria o bloco que foi disponibilizado para ele. Ó. Não foi esse que a gente criou? O 14032. Descrição do bloco para conhecimento da minuta produzida na reunião do colegiado alfa. Então, a pessoa simplesmente clicaria aqui no número do bloco, veria quais os processos que estão disponibilizados neste bloco, só clicar no número do processo e ele vai conseguir visualizar todos os documentos que foram adicionados ao processo, tá vendo? São minutas, o processo não saiu lá da unidade teste, certo? Então, se não fosse pela utilização do bloco de reunião, esses documentos aqui, ó, que não estão assinados, que são minutas, não seriam visíveis em outra unidade, tá vendo? Mas, com o bloco de reunião, a pessoa consegue visualizar esses documentos, tranquilo? Mesmo sendo minutas. Aí uma sugestão de trabalho, perceba que não dá para editar esse documento, tá vendo? Ele consegue visualizar, mas não consegue editar o conteúdo. Então o bloco de reunião só permite visualizar a minuta, mas não permite editar, tranquilo? Qual seria uma sugestão, por exemplo? Se ele quisesse fazer uma anotação para que a pessoa que está editando lá na unidade de teste fizesse alguma correção, ele poderia utilizar, a gente está trabalhando com 011-530/2021-08. Ele poderia aqui dentro do bloco de reunião, utilizar aqui o botãozinho Anotações, beleza? E aqui no campo Anotações, inserir alguma informação para orientar quem está editando o documento. Por exemplo, verifique o segundo parágrafo e adicione a informação constante na lei tal. Verifique o quarto parágrafo, tem um erro de concordância. Enfim, aqui no campo Anotações, ele poderia inclusive adicionar um texto que ele quisesse aqui todinho. Esse campo aqui ele é infinito, dá para a pessoa colocar o que a pessoa quisesse, beleza? Clicaria em salvar, ia ficar o registro aqui no campo de ações. Ele terminou o trabalho dele, faria a mesma coisa para o outro processo que também está no bloco de reunião. Ó. Ele consegue ver tanto os documentos que foram assinados, mas as minutas, aqui por exemplo, aqui é uma minuta, não está assinado. Se não fosse por meio do bloco de reunião, esse documento não seria visível. Tá vendo? Ele ainda consegue visualizar o documento. E faria o mesmo procedimento. Lá no campo de ações, ele ia clicar no botãozinho anotação. E, por exemplo, verifiquei a minuta e não tenho nada a acrescentar. Exemplo, pode assinar o documento.
que são só exemplos que eu estou ilustrando para despertar a curiosidade de vocês para uma eventual utilização dessa ferramenta. Clicou em salvar, pronto, ele registrou as anotações. O que era que ele faria? Terminou as edições aqui dessa minuta, ele já viu as minutas, agora ele vai devolver esse bloco de reunião. Não tem mais necessidade desse bloco de reunião ficar aberto na unidade dele. Como é que ele faz? Clica nas torres gêmeas para voltar para a área de controle de processo, vai lá no menu principal, bloco de reunião, o bloco é esse 14032, ele já fez o que tinha que fazer, e ele vai clicar nesse íconezinho aqui, ó, retornar bloco. Então, sempre que você concluiu a ação no bloco de reunião, ou, por exemplo, se fosse um bloco de assinatura, ele já assinou o documento. Então, não tem mais nada para ser feito nesse bloco, ele vai e clica em retornar bloco. Tem que fazer essa ação, beleza? Para devolver o bloco para a unidade geradora dele, que no caso aqui é a unidade teste. Então, ele terminou, clica em retornar bloco. Ok, beleza? Retornou o bloco. Vamos voltar lá para a unidade teste. Lá na unidade teste, aí a pessoa que criou o bloco de reunião a primeira vez, disponibilizou, já foi para a unidade, a pessoa fez as alterações que queria e tal, e devolveu o bloco. Como é que ele sabe? Ele vai clicar lá em blocos de reunião também, sempre vai ter que chamar a função no menu principal, e vai verificar, ó, que o bloco 14032 ele foi devolvido por uma unidade, certo? Mas ele ainda está disponibilizado em outra unidade, que no caso aqui é o treinamento SEI grupo 1. Então, todas as unidades têm que devolver. Quando chegasse lá em treinamento SEI grupo 1, o servidor de lá faria a mesma coisa. Está aqui o bloco 14032. Perceba que as anotações que foram realizadas pelo servidor da unidade SEI estão aqui, ó, disponíveis também e visíveis para o servidor da unidade de treinamento SEI grupo 1. E o outro servidor faria a mesma coisa. Abriria o processo, verificaria as minutas dos documentos, tal, tudo bacaninha, direitinho. Não, ok, beleza, não tenho nada para acrescentar. Viria aqui no campo de ações, dava uma listazinha aqui, ó. Aí, ó, concordo com todas as sugestões de edição. Devolvo para providências. Por exemplo, salvar. Mesma coisa ele faria no outro processo. Abriria, verificaria o que ele quisesse, enfim, verificaria a minuta, que esse é o objetivo do bloco de reunião, né? Conferir o conteúdo tal. Viria aqui no campo de ações, acrescentaria a sua contribuição, por exemplo. Por que eu estou colocando esse tracinho? O tracinho é sempre interessante para dividir a edição. Ele poderia até nominar em tal e assinar, por exemplo. Anotação realizada no dia 23/11. Assinado Damasceno. É uma ferramenta interna de comunicação, beleza? Que não vai constar no processo, vai ficar só restrita a essas anotações aqui dentro do bloco de reunião. Terminou o outro servidor, aqui no caso a gente está simulando que dois servidores de duas unidades diferentes, SEI e treinamento, fizeram sugestões através do campo de anotações em uma minuta e foi disponibilizado através desses processos no bloco de reunião 14032. Então nada há mais do que ser feito. Esse servidor aqui do treinamento grupo 1 também vai devolver o seu bloco. Como é que ele faz? Vem aqui no íconezinho ações, retornar bloco. Clicou aqui, o bloco agora vai voltar definitivamente para teste, que foi a unidade geradora. O servidor lá de teste, que é quem está editando o processo, né? A minuta, de fato, a minuta está aqui, ó. Ele vai lá no bloco de reunião. Agora, veja que o bloco 14032 que nós criamos, que disponibilizamos e que foi editado lá no campo de anotações pelos servidores das outras unidades, retornou para a gente e o estado agora, ó, ao invés de estar como disponibilizado ou aberto, ele está como retornado, indicando que esse bloco houve trânsito dele, né? Ele foi criado, disponibilizado, alguém fez alguma coisa nele, verificou os documentos, enfim, e devolveu para a gente, beleza? Então, agora o servidor iria clicar aqui para visualizar os processos de documentos do bloco e todas as anotações que os outros colegas fizeram fica aqui no campo de ações, ó. Tá vendo? Então é possível utilizar o bloco de reunião para fazer essas anotações nas minutas. As minutas não são editáveis nas outras unidades,
Mas, por meio dessa ferramenta, utilizando esse campozinho de anotações, é possível que você adicione alguma informação. Beleza? Terminou a função, o servidor poderia retirar esses processos do bloco de reunião, seleciona os dois processos, clique em retirar bloco, ele, digamos que ele anotou essas ações aqui, essas anotações que é para ser realizadas, já tem a anuência dos outros colegas, retira os processos do bloco. Clica aqui em retirar do bloco. Retirou do bloco, o bloco fica vazio, 14032. Qual seria um próximo passo? Se o bloco já cumpriu com a sua missão, ele poderia ou concluir esse bloco para que esse bloco ficasse disponível para uma nova ação futura, se fosse necessário, ok? Se ele concluir esse bloco aqui, ó, ele não vai perder o bloco, certo? Ele vai sair dessa tela principal dos blocos de reunião, mas ele ainda fica pesquisável. Vou mostrar para vocês. Ó. Se eu finalizar o bloco, vamos decorar, 14032. Vou finalizar o bloco. Ele vai sair do meu menu de blocos de reunião, mas se eu quiser recuperá-lo, é só vir aqui e clicar em pesquisar, que o SEI vai me retornar com todos os blocos, inclusive os que foram concluídos. E eu tenho a opção de reabrir. Tá vendo? Está aqui o 14032, estado está concluído. Se eu clicar em reabrir, ele fica disponível novamente para que eu possa acrescentar processo e repetir o processo. Beleza? Mas digamos que realmente não quero mais utilizar esse bloco, quero que ele seja excluído. Não quero que ele apareça nem aqui e nem fique pesquisável. É só clicar depois no botão excluir bloco. Tranquilo? Aí ainda para ilustrar esses ícones aqui do campo de ações, se eu quisesse, por exemplo, reaproveitar esse bloco 14032, mas fazer uma edição nele, teria como eu modificar as unidades de disponibilização ou a descrição? Tem como sim. É só você selecionar o bloco e clicar na canetinha para alterar o bloco. Clicou aqui na canetinha para alterar o bloco, você pode editar as unidades de disponibilização ou pode editar a descrição do bloco. Beleza? Por exemplo, aqui eu queria editar, eu queria que fosse para conhecimento do documento produzido pelo colegiado. Agora é bravo. Colegiado bravo. Tá, Thiago. Poderia acrescentar novas unidades. Aqui treinamento C grupo 2. Enfim, poderia fazer uma reconfiguração desse bloco. A única coisa que eu não consigo alterar é o número. Como eu disse, o número ele vai morrer com esse bloco aqui. Beleza? Não é editável. Mas a descrição e as unidades você pode editar. Beleza? Editei ó, do jeito que eu quis e poderia reaproveitar esse bloco. Tranquilo? Se quiser excluir definitivamente, selecione e clique no botão excluir. Vou mostrar. Decora aqui 14032. Você vai ver que ele não fica mais pesquisável. Selecionei, cliquei em excluir. Excluir bloco. Tchau. Esse bloco morreu. Mesmo que eu clique em pesquisar, ó, não vai aparecer mais o 14032. Beleza, pessoal? Então, muitas das ações que eu executei aqui para esses blocos de reunião, você também vai utilizar no bloco de assinatura. Basicamente a mesma coisa. A única coisa diferente é que, ao invés de você selecionar o processo para chamar a função do bloco, você vai selecionar o documento que você deseja que seja assinado. Beleza? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Vai ficar exclusivo para blocos de reunião e vou fazer um vídeo novo só para bloco de assinatura. Tranquilo, pessoal? Ficou com dúvida? Tem alguma questão? Chama lá no fórum de dúvidas, faz a sua questão, beleza? Quer aprender a fazer direitinho? Simula lá na salinha de treinamento. Crie o seu blocozinho de reunião aqui, configura com seu nome, compartilha para outra unidade que você também tem acesso e faz exatamente o que eu fiz aqui. Cria um bloco, inclui minutas, disponibiliza, verifica como é que fica na outra unidade que você também tem acesso, como se fosse um outro servidor, faz as ações necessárias no campozinho de anotações, devolve, enfim. Tá aqui a teoria, a prática é com vocês, beleza? Mas a ferramenta está aí. Então vamos lá, daqui a pouquinho está saindo mais um vídeo sobre blocos de assinatura e bloco interno, que é fundamental para que a gente saia com esse conceito bem firmado no nosso curso. Valeu, pessoal. Forte abraço.